Olá, bem-vindo a mais um Ping Podcast. Hoje eu tenho aqui uma convidada super bacana, que é a Kênia Maria Fernandes, que ela é diretora de relacionamento da Sapori. Tudo bem, Kênia? Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Tudo jóia, é um prazer recebê-la. O prazer é meu, obrigada por essa oportunidade. Imagina, é um prazer. Explica um pouco para mim sobre a empresa, sobre a Sapori, aí mais ou menos o histórico que a empresa tem, que já é uma empresa muito conhecida. E você dentro da empresa, me fala para mim o que você faz dentro de uma diretoria de relacionamento. Claro. Bom, a Sapori é a maior empresa, né, de segmento de serviços, de alimentação, de facilities. Nós temos restaurantes nas indústrias, nas escolas, em hospitais, em centros administrativos. Nós trabalhamos também em soluções em facilities, que é jardinagem, limpeza, manutenção. Nós estamos há mais de 30 anos no mercado e, graças a Deus, conseguimos galgar aí a maior posição da empresa nacional de restaurantes do Brasil. Nossa, bacana. E o que você faz dentro da empresa? Assim, qual que é a sua função maior? Porque quando a gente fala em relacionamento, a gente fala praticamente em tudo, né? Porque em todos os setores de uma empresa e também da empresa em relação aos clientes, em relação aos consumidores, que também são os clientes, né? Como que é? O que você faz dentro da empresa, Kênia? Ah, claro. Como diretora de relacionamento, eu redio uma área que cuida dos nossos clientes, né? Tá. Então, o maior propósito da área é tornar os clientes satisfeitos e reter os clientes, né? A gente tem indicadores de churn, a gente tem indicadores de satisfação e nosso time, ele trabalha medindo a satisfação dos nossos clientes, que é o grande propósito. Então, a gente faz pesquisas de satisfação, nós fazemos pesquisas semestrais, nós trabalhamos juntos com nossa equipe de operações, né, para que eles mapeiem também como que está a risco e como que está a satisfação. Nós temos um time ligando, né, fazendo ouvidoria para os clientes e trabalhando juntos aí para, caso haja algum cliente insatisfeito, a gente reverter. E o nosso maior propósito é tornar todos os nossos clientes promotores da nossa marca e fazer com que a empresa atinja aí patamares mais elevados e de acordo com o propósito da companhia, que sempre foi cuidar dos clientes e fazer a diferença. Em outras palavras, deixar todo mundo contente, é isso? Todo mundo feliz. Esse é meu papel. E como foi a sua trajetória até chegar na Sapori? Você já está há muitos anos na empresa? Sim, Paulo, eu estou há 14 anos na empresa. 14 anos? Há 14 anos. E eu entrei na Sapori de uma maneira bastante inusitada, né? Eu passei por algumas empresas de mercado como gerente de unidade. E aí foi meus primeiros desafios como líder, né? Então, eu assumi na área de coletividade sadia, assumi uma unidade em Recife. Foi meu primeiro cargo de liderança, de gestão. Você é de Recife? Eu sou de Recife, tá vendo meu sotaque? Sotaque bacana. Sou nordestina, filha de pais pernambucanos, então a minha origem realmente é de lá. Eu estou aqui em Campinas há 7 anos, vão fazer 7 anos. Legal. Mas eu passei por algumas outras empresas de mercado, né? Então, eu liderava um time. A minha primeira experiência nesse ramo foi numa unidade de alimentação lá em Recife. Legal. E eu tive um grande desafio que foi, na época, o cliente estava bastante insatisfeito e não tínhamos um resultado financeiro legal. Então, eu fiz meu primeiro MBA, né, em gestão empresarial, que foi justamente para corroborar com essa minha trajetória. Então, eu consegui reverter o cliente, eu precisava ter alguns conhecimentos, né, para saber liderar, para saber como tratar aquilo de uma maneira bastante empresarial. Consegui reverter o cliente, depois fui para outra unidade, também fui promovida à época, para o cliente com o mesmo cenário e consegui reverter. Mas contextualizando como eu entrei na Sapori, nesta unidade, para conseguir reverter resultado, nós precisávamos renegociar alguns quesitos. Então eu tive o primeiro contato com a área comercial. Então a gerente comercial da época foi lá para negociar e aquilo me brilhou os olhos e eu disse, eu quero ser gerente comercial. E perguntei para a época, né, para a gerente que estava negociando o meu contrato, o que é que eu preciso fazer para assumir, né, para virar uma gerente comercial. E quais habilidades, né? Então eu me preparei para isso, fiz meu segundo MBA em gestão de negócios
E, enfim, depois de 5 meses veio uma vaga para ser gerente comercial. Mas eu não passei, porque naquela época eles precisavam de uma pessoa que tivesse experiência, eu não atendia esses requisitos. Mas a Sapori soube que eu participei dessa disputa, exatamente. E aí a Sapori me convidou para trabalhar. Foi aí que eu entrei na empresa como gerente comercial da região Nordeste. Então eu atendia toda a região Nordeste, exceto os estados de Bahia e Sergipe. E, enfim, foi uma linda trajetória. Eu cumpri meus resultados em 6 meses e realmente tive uma grande representatividade na companhia. Então, iniciei como gerente comercial na Sapori há 14 anos atrás. E aí, quando que você veio para a região aqui, para nossa região, né? Você hoje é responsável Brasil. Isso. Pelo relacionamento. Pelo relacionamento, mas para chegar, Paulo, a essa minha função que eu estou hoje, eu precisei passar por outras áreas. Então me conta isso, vamos saber. Claro. O nosso público em geral, ele sempre é ligado ao empreendedorismo, mas também é ligado à carreira profissional, porque a gente sempre diz que dentro da carreira profissional, dentro desse mundo corporativo, você precisa ser um empreendedor pessoal, né? E tá aí o exemplo que você fez 2 MBAs direcionados para o que você queria. Exato. Quer dizer, isso é empreendedorismo puro, né? Exato. Você se preparar não só para ser um empresário, mas galgar aí cargos maiores dentro de uma empresa, né? Sim. Então, me conta um pouco. Então, a gente parou ali no Nordeste. Isso, no Nordeste, vamos lá. Como gerente comercial. Como gerente comercial. Então eu fui chamada para ser gerente comercial aqui em São Paulo. Então eu vim para assumir a regional de São Paulo interior, que na Sapori se chama SPI. SPI, que é a maior regional do Brasil. Mas com vendas, né? Então eu passei aí quase 2 anos como gerente comercial e eu me lembro que no primeiro ano eu cumpri minha meta e ganhei o prêmio de maior vendedora do Brasil. Ou seja, nessa transição, né, que foi bastante desafiador, tá, Paulo? Porque imagina uma mudança de região, uma mudança de cultura, são climas diferentes, né? Eu precisei lidar com o impacto da distância com a minha família. Eu sou muito apegada à minha família, às minhas raízes. Entendi. E tive que ter muita coragem, né? Então eu aprendi também. Eu tive o impacto também de lidar com a solidão, porque não tinha pessoas conhecidas, meus amigos, todos estavam em Recife. E também tive o impacto também que eu tive que lidar com a diferença de sotaque, com alguns estereótipos, né? Mas isso... Costumes, né? Costumes. Isso me proporcionou grande habilidade de adaptação, né? Que eu acho que é muito importante hoje no mundo corporativo e na liderança, na posição que eu assumo. E foi muito rico. Depois de 2 anos, eu exerci a função de gerente regional comercial. Então, foi uma fase também muito importante, um divisor de águas. Embora eu já tivesse tido cargos de liderança anteriormente, mas eu comecei a liderar executivos da companhia. Então, eu liderei 9 gerentes comerciais e minha região era de Sul e Sudeste. E aí foi um grande impacto, porque eu sabia chutar gol, mas eu não sabia ser técnica. Eu tive que aprender, passar de executor a líder. E aí entra muito relacionamento, né? Mexer com pessoas, nesse caso, é bem difícil. E principalmente com os supervisores, né? Você era acima dos gerentes regionais ali, dos gerentes comerciais de cada eu comecei a liderar os meus pares. Entendi. Né? Eu não tive nenhum problema com isso. Eu acho que isso aí todo mundo soube lidar muito bem. Mas não é um problema, mas a questão foi comigo. Porque eu mesma executava, eu mesma cuidava dos meus processos, eu mesma cuidava dos meus resultados. Eu aprendi e eu precisei focar na performance do meu time. Em ensinar, em delegar. E à época eu fiz uma mentoria, contratei uma mentoria justamente para me dedicar mais a esse processo, a essa minha nova função. Proporcionar
experiências e ensinamentos maiores para o meu time, criar rituais de acompanhamento, estabelecer metas claras, e foi muito rico isso para mim. Claro. Mas essa parte de executora a líder me fez também a galgar o próximo passo que eu tomei na companhia, né? Então, coincidentemente, após 2 anos, eu fui chamada para exercer a função de diretora de operações da SPI. Então, eu tinha toda a minha trajetória na área de vendas, né? Que eu cuidava, eu precisava captar clientes. E depois eu comecei a mudar meu foco. Meu foco era na entrega para os nossos clientes e proporcionar uma experiência. Então, indicadores, por exemplo, a área comercial trabalha muito só. Claro. Com estratégias, somos nós e o cliente. Tá. Quando a gente passa para uma área de operações, a gente depende do time na ponta exercer, né? Claro. Então, meu foco passou a ser engajar essas pessoas, né? Estar mais juntos, é o que eu chamo muito de Gemba. Tá. A gente tem que estar junto com eles, ter uma escuta ativa muito grande e mais, né? Gerenciar pessoas, gerenciar conflitos, saber gerenciar outros indicadores, porque indicador na área comercial é meta. Crises, né? Crises o tempo todo, né? É uma operação muito nervosa, porque como a gente depende muito de pessoas, Paulo, é difícil gerenciar isso. Claro. Então, a gente controla com indicadores como turnover, absenteísmo. Não tem relacionamento sem resultado. A operação tem que dar resultado, mas também tem que estabelecer uma conexão muito direta com o cliente e com o time. Claro. Então, foi muito bom, mas o maior aprendizado que eu tive nessa área foi em tomar decisões rápidas. Tá. Eu aprendi que isso influencia demais o cliente na ponta. E eu acho que isso me proporcionou propriedade para assumir hoje a diretoria de relacionamento Brasil, que conecta toda a minha área de operações e minha área comercial para poder transformar isso em experiência para o cliente. E é incrível porque quando a gente fala de uma empresa de alimentação, é claro que você tem hoje várias frentes, mas eu acho que sempre foi a mais forte a alimentação, é isso? Sim. Então as mudanças têm que ser muito, muito rápidas, né? As decisões têm que ser muito rápidas, porque a gente fala sempre, se tem uma área que é crítica, é alimentação. Sim. Quer dizer, se você tem uma crise, a gente imagina, né? Uma crise com fornecedor, se o alimento num país que tá tão difícil, né? Que as coisas mudam em 2 dias, já tudo tá mudado. E você tem ali pode falar de restaurantes. Sim, restaurantes. No Brasil todo, em regiões com culturas diferentes, com sazonais, com uma alimentação sazonais, com gostos ali pessoais, às vezes até individuais de cada cliente que você tem, né? Então, uma mudança, se você demorar um pouquinho para fazer uma mudança, já deve criar uma crise enorme, né? Com certeza. Primeiro, assim, quando a gente fala em decisões rápidas, é em todos os âmbitos. Quando fala para o cliente, por exemplo, como você falou, nós temos restaurantes no Brasil inteiro. Então, a gente tem, por exemplo, condições climáticas, como tivemos um problema no Rio Grande do Sul. Não para. Nós temos que fazer chegar o alimento nas indústrias, nos restaurantes. Então a gente já montou vários comitês de crise, a exemplo dessas condições climáticas no Rio Grande do Sul, a época também da pandemia, da greve dos caminhoneiros. A gente tem que se moldar. E mais, o perfil do consumidor moderno, o mercado está mudando muito rápido. E se a gente não toma decisões rápidas, se a gente não se adapta a essas mudanças, a gente fica para trás no mercado tão competitivo que é o nosso. Claro. E como foi a pandemia para vocês? Porque você pegou a pandemia... Que cargo você já estava na pandemia? Na pandemia eu estava como gerente regional comercial. Já era é um cargo antes do que você está agora, vamos dizer assim. Não, antes eu era diretora de operações. Sim. E antes era gerente regional comercial, ou seja, eu vendia. Sim. Adquiria novos contratos para a companhia. Então
pior ainda, você estava num cargo mais difícil, porque eu tenho a impressão que muitos contratos foram derrubados. Como foi isso? Muitos contratos. Era muito difícil vender, porque todo mundo estagnou. A gente não sabia o que ia acontecer depois. Mesmo assim, nós conseguimos nos reinventar e conseguimos também trazer novos negócios, a exemplo de marmitas. A Sapori foi a primeira empresa a ter essa solução, ou seja, a envasar as marmitas e oferecer para os nossos clientes, porque a gente tinha muito medo, manipulação não podia ser tanta. A gente tinha colaboradores que, um quadro, por exemplo, de 10 pessoas, faltavam 5 com Covid. Como que a gente ia entregar aquela experiência e aquela alimentação para o nosso usuário? Então nós tivemos que nos reinventar, não foi uma fase fácil, né? Mas nós passamos por quê? Porque nós já tínhamos passado por crises anteriores. Então, a gente já sabia como fazer, um comitê de crise sempre é criado para que a gente una todas as áreas e tome as decisões rápidas. E nós passamos junto aos clientes com muita maestria, sem nenhum, não é dificuldade, mas sem nenhum impacto negativo para os nossos clientes. A gente atendeu a 100%. Assim, essa crise não adianta. Isso aí, se você tem cliente, você tem crise, faz parte, né? Claro. E justamente o que diferencia aí um gestor bom é aquele que resolve mais rapidamente e da melhor maneira possível para os dois lados, porque também não adianta ser bom para o cliente e não ser bom para vocês. Para você ter uma ideia, eu tenho amigos que trabalhavam na mesma área que você, que realmente fecharam, que não conseguiram se reerguer. Se sustentar. Não, porque o período foi muito longo, foi muito estendido, não precisaria ter sido, mas foi muito estendido por questões políticas, por questões de mesmo falta de conhecimento a gente nunca tinha tido no nosso tempo atual uma pandemia nesse nível mundial, né? Então realmente pouco se conhecia. Né? Tenho certeza que hoje já seria muito diferente. Com certeza. A gente já passou por isso e já tinha experiência. Mas acho que o importante nosso foi que nós tínhamos robustez, né? Nós tínhamos musculatura. Porque a gente tem operadores logísticos em todo o Brasil. E isso facilitou para que a gente pudesse também oferecer, atender as demandas do cliente, né? A gente sentou muito com cada cliente. E a gente resolvia individualmente. Cada cliente tinha uma necessidade de redução de volume, ou quem quer que seja, olha, eu não tenho esse valor, não tenho mais budget para pagar, como que a gente faz? Então nós sentamos com os clientes para termos soluções para os dois lados. Tivemos clientes que a gente se deu as mãos e digo, olha, vamos nos dar as mãos agora. A gente tem uma parceria de longo tempo, nós sempre passamos por problemas juntos e vamos passar por mais esse. E hoje a gente não perdeu clientes, muito pelo contrário. Eu acho que a pandemia nos fortaleceu. Com as soluções que nós trouxemos, muitos clientes começaram a procurar a Sapori. Eu sei que vocês estão atendendo né, a outros mercados, e eu quero também que você nos atenda, porque vocês têm a solução. E os clientes se conversam, né? Quando a gente imagina, não, o mundo ali é fechado, sou eu o cliente, mas nada. Os clientes se conversam, eles percebem, eles vão para o mercado ver a referência das empresas, né? Porque numa hora dessa, realmente, a mesma crise que tem o fornecedor, no caso do cliente, você é seu cliente e os dois são clientes, né? O fornecedor, as crises dentro também são muito bem pensadas, né? Dentro da empresa. Eu tenho certeza que muitas empresas, a maioria que deixaram praticamente 90% da equipe home office, já não tinha sentido um fornecimento de alimentação, né? Exato, a gente trouxe algumas alternativas. E Paulo, assim, olha, os clientes se falam, a gente tem crescido muito, né? Inauguramos diversos contratos esse ano, né? Praticamente toda semana são 2, 3 contratos inaugurados. E quando a gente olha para a nossa trajetória, a maior parte dos clientes que nós adquirimos foram oriundos de outros clientes que falaram bem da gente. É por isso que a gente cuida do NPS. Quais clientes são promotores da marca? E é por isso que a gente tem uma área de relacionamento justamente para isso. Para a gente cuidar, para fazer com que os clientes sejam satisfeitos e deem valor e sejam promotores da nossa marca.
E agora você, na trajetória, então, agora no final não, você está na sua trajetória, né? Não é no final dela, mas atualmente... Apenas o começo. É sempre o começo, né? A gente não para, né? E outra coisa, por incrível que pareça, mesmo no âmbito pessoal, a gente está se reinventando cada dia que a gente acorda, né? É muito legal isso, né? E me diga uma coisa, hoje você avalia todos os cargos que você passou dentro da empresa. Esse aprendizado foram em todas as fases. Em todas foram importantes. E você acha que hoje, como diretora de relacionamento, o que você traz de cada uma dessas funções que você teve? Primeiro ali como vendedora mesmo. Primeiro foi vendedora. Voltando um pouquinho, tá. Né? A gente falou da trajetória da Sapori, mas assim que eu me formei com 22 anos. Tá. E eu entrei para a área de saúde pública. De saúde pública. Completamente diferente. Então, eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, com merenda escolar. E após 3 meses... Com merenda escolar. Merenda escolar. Já tinha alguma coisa ali. A minha formação é em nutrição, né, Paulo? Eu sou nutricionista de base. Legal. Me formei na Universidade Federal de Pernambuco. Entendi. Mas logo após que eu assumi a gestão da merenda escolar. E como responsável técnica pelo estado de Pernambuco. Então eu comecei a liderar um time aí de 7 pessoas muito mais, de idade muito mais avançadas do que a minha. Então isso foi de muito aprendizado. Eu acho que assim, eu não tinha habilidade, a minha insegurança em ser líder, mas impressionante como quando a gente assume esses papéis... Foi bacana. Algo assim, poderoso acontece. Você senta atrás, se incorpora a postura de uma liderança e você aprende com a prática. E nessa fase, eu acho que marcou muito a coragem. Isso marcou muito, que foi que galgou aí também a minha trajetória. Pergunta era bem nesse sentido mesmo. Eu queria, em cada função que você teve, o que mais se trouxe para sua função hoje? Então a primeira tá na cara, coragem. Na primeira, coragem. Para sempre, para tudo na vida. Exato, para tudo. Quando eu assumi, né, a liderança das unidades de Recife, que eu reverti resultado, e acho que o maior legado foi ter resiliência. Porque não é fácil liderar um time de cozinheiros, oficiais de serviço, oficiais de cozinha, ou seja, vejam a pluralidade que é de gerentes e também com o cliente. Sim. Sem uma experiência prévia, ou seja, eu estava fazendo MBA, que estava me norteando nas minhas decisões assertivas, mas e o medo de errar? Então, também isso imprimiu muito na minha carreira. E óbvio, depois, quando eu assumi a gerência regional comercial, e aí foi o meu maior aprendizado, né? Que quando a gente passa de executor a líder, a gente aprende que não é sobre nós. A gente precisa desenvolver outras pessoas a serem melhores que nós. Né? E isso mexe com muita coisa. Quando eu fui para a área de operações, eu acho que além do que eu te falei, né? Que o meu maior aprendizado foi tomar decisão rápida, mas eu aprendi que a gente tem que estar muito próximo do time. Sim. A gente tem que ter uma escuta ativa. A gente tem que aprender com eles sabem mais do que a gente. As soluções eles nos dão. E isso tudo foi galgando, eu fui galgando com base nesses aprendizados. E, obviamente, logo no início, quando eu vim para São Paulo, é na dor mesmo, quando a gente fala, né? O impacto de estar longe da família, há sofrimento. Liderança não é um cargo, liderança é uma escolha. E para a gente seguir esse caminho, tem sofrimento, tem muitas dificuldades. Sim. Mas, sobretudo, tem que ter coragem para enfrentar. Eu entrevistei foi até no Ping anterior, um líder aqui da casa da Diamante Tintas, chama hoje, né? Ele me disse muito isso, muitas vezes, quando você está num cargo de liderança, você tem que ser um paizão, né? Uma mãezona, porque você sabe que ali tem potencial, se tem uma pessoa direta ali, você percebe que, puxa, ela podia render muito mais. E às vezes ela tem bloqueios que são praticamente simples de ser resolvidos, só que ela não enxerga, porque muitas vezes é a líder que
que tá ali que percebe, né? Uhum. Então, assim, é uma função muito psicológica, né? Sim. Em qualquer liderança. Em qualquer liderança. Em qualquer lugar, em casa. Isso que eu ia perguntar. Mas em casa, eu não tenho filhos, mas eu sou mãe de um pet. Entendi. Então, eu sou mãe de um beagle, que até nisso você tem que aprender. E o beagle é carente. É carente, extremamente carente. treloso. Mas assim... Terrível. Eu costumo dizer que cada um tem o que merece. Então, eu também sou uma pessoa bastante enérgica, então não duvidaria que eu tivesse um cachorrinho desse nível. Mas quando a gente fala de liderança, Paulo, realmente, eu costumo dizer que liderança é uma escolha. Tá. E liderança é servir. É, muito mais do que ser servido. Exato, é servir. Você tem que servir ao time, você tem que ensinar, você tem que delegar, você tem que instruir, tem que direcionar e mais, provocar o time e desenvolver o time. Claro. E é muito mais a questão psicológica, por exemplo. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande, né? Então, por exemplo, eu lido com várias gerações. Como líder, exatamente, uma geração Y, uma geração Z, a gente tem que ter uma tratativa completamente diferente. Senão a gente não consegue extrair o melhor do time. E não só isso, muitas vezes você perde a pessoa por essa falta de sensibilidade, né? Porque a gente percebe, por exemplo, a geração... Qual que é a geração agora atual, como a gente chama? Geração Y, né? Não, geração Y é a nossa. 18, 20 anos. Geração Z? Eu acho que pode ser geração Z, né? Acho que é. Se você apertou um pouquinho, ele espana. Uhum. É uma geração que não tem essa resiliência que a gente tem, né? De uma geração um pouco antes, né? Mas assim, a geração Z tá difícil. Eles têm umas capacidades muito além do que todas as gerações anteriores. Mas por outro lado, existe assim... A gente fala muito de mimimi, né? Tem muito mimimi, vai sofrer muito para se ajustar, mas são sensacionais em relação a muitas entrega, coisas, né? A inovação. Pensar diferente, Exato. Fora da caixa. Né? Acho que a gente, como líder, tem esse papel e tem que ter essa habilidade. Tá. Mas você, diretamente como diretora de relacionamento, você trabalha com gerações, com pessoas um pouco mais velhas ou não? Não, com tudo? Não, com todos, porque eu trabalho com a operação como um todo. Entendi. Né? No meu time, eu tenho pessoas com 26 anos, com 27 anos, com 40 e poucos anos. Lido diretamente com gerentes regionais de todas as idades, com supervisores novos, supervisores mais antigos de casa, que já tem aqueles vícios. E aí tá grande a habilidade nossa de saber lidar com cada um. Eu acho assim, Paulo, a gente tem como líder, diante desse cenário, a gente tem que estar sempre pensando no bem-estar. Como que a gente proporciona o bem-estar? Tendo cada vez mais escuta ativa. Com certeza. A gente tem que escutar, eles têm as dores, eles têm os problemas e a gente tem que escutar e traduzir para uma entrega. A gente tem que extrair o melhor de cada um e cada um é diferenciado. Eu tenho que tratar cada um individualmente. Não existe um gabarito. Não existe uma fórmula mágica. Não existe, né? A gente fala muito de felicidade hoje, né? Tá na moda. Inclusive alguns diretores de felicidade para proporcionar cada vez mais esse bem-estar. Mas é sobre isso. Mas a felicidade, nesse caso, eu acho um pouco relativa, porque existem pessoas que são melancólicas, que elas adoram ser melancólicas. Eu, por exemplo, o pessoal fala pra mim, mas o que você ouve de música pra te alegrar? Eu falo, cara, eu gosto de jazz, eu gosto de qualquer música mais melancólica do que isso. Mas eu adoro isso. Então, assim, até nisso você precisa ter essa sensibilidade, né? O que te deixa feliz? Não é a mesma coisa que me deixa feliz, não é alguma coisa que deixa o Carlos feliz, não é verdade? A gente tem que separar muito isso. Porque é muito íngreme ali, aquela linha tênue. É uma linha muito tênue. Entre você ser feliz e estar feliz no trabalho. Exatamente. E mais uma que eu acho assim, muito importante. Essa sensibilidade de você
perceber que realmente é uma, eu não diria uma felicidade, mas ela estar bem. Porque não só isso que eu digo pra você, a felicidade. Às vezes eu estar melancólico é uma felicidade. Eu estou bem assim. Sim. Eu estou bem Exatamente. assim, entendeu? E não, eu não sei se existe isso, mas eu tenho certeza que deve existir uma pessoa que gosta de estar bem triste, mas ela está bem. Exato. Então é muito tênue, né? E tá tudo certo. O que a gente tem que separar é, quando a gente fala em felicidade, a gente não pode misturar as coisas. Exato. Quando a gente fala que a gente precisa proporcionar um ambiente de felicidade e bem-estar no trabalho, é conectado com o propósito de todos. De todos. Eu busco sempre ser uma líder ressonante, porque a gente precisa exercer vários papéis. Eu preciso proporcionar, quando a gente fala em felicidade, Paulo, eu estou falando em um ambiente acolhedor, eu como líder, um ambiente que eu traduzo uma confiança para que eles possam trabalhar sem medo de errar, um ambiente de ousadia, para que eles saibam que eu vou estar com eles. Agora, e imprimindo uma segurança psicológica. Quando eu falo em felicidade e bem-estar, é segurança psicológica no ambiente de trabalho. Agora, eu não posso fechar os olhos para outras coisas, porque meta vai ter sempre que ter. E qualquer ambiente feliz, não é? Cobrança vai ter que sempre que ter. Uma empresa existe para ter metas, para dar lucro, senão ela não existe, senão ela vai falir. Tem que ter resultado. Agora, como a gente tem a habilidade de conectar essa cobrança, cobrar com muito respeito, com resolução, né? Reconhecer quando tem que ser reconhecido, isso precisa ter, e galgar resultados. Claro. Mas eu não posso fechar os olhos para qualquer desvio aí de comportamento. Aí eu preciso agir. Se eu estou liderando dessa forma, engajando, proporcionando bem-estar, e mesmo assim a gente não obter êxito, nem resultado, a gente precisa ir por outro rumo. É muito interessante que a gente sempre faz um pré-roteiro, né? A gente cria aqui algumas conversas, mas em uma das conversas o que mais se motiva nesse papel tá na cara, né? Tá na cara que esse desafio de deixar esse ambiente bacana, deixar esse ambiente, como você falou, vitorioso, vamos dizer assim. Eu acho que a palavra muito boa para isso é vitorioso. Por quê? O ambiente vitorioso é um ambiente que todo mundo sai ganhando. Exato. Não é isso? É isso. A empresa sai ganhando, o funcionário sai ganhando, os líderes saem ganhando, enfim, é um ambiente que tem essa sinergia de sucesso, vamos dizer assim. Exatamente. Quando a gente proporciona isso, a gente cria equipes de performance, né? De alta performance. Eles se desenvolvem, eles crescem, a empresa cresce junto. E, obviamente, tem resultado. É tudo uma consequência de nossa forma de liderar. E o que realmente me desafia é isso. Não somente com o meu time, mas também com os meus clientes. A habilidade de me relacionar, eu tenho isso na minha essência, né? Eu consigo traduzir isso para os meus clientes, fazer com que os clientes fiquem mais felizes, a empresa cresce. E eu escutando também, Paulo, muitas dores do cliente, o que também me motiva muito nessa área é criar um elo. Ser parte estratégica da Sapori. E quando eu escuto todas as dores, eu estou ali em toda aquela atmosfera. Quando eu trago para dentro da empresa as oportunidades, né? Como fazer a empresa crescer entre as áreas, triangular entre as áreas, e eu fazendo parte estratégica, isso me motiva demais. Entendi. E de vez em quando pinta umas briguinhas lá, como que é isso? Eu acho que não briguinhas, vamos falar de discussões saudáveis. Discussões saudáveis. Quando a gente discute, né, entre as diretorias, entre as áreas, para o único propósito, que é a companhia, é sempre saudável. Claro, o que a gente não pode, como líder, no papel, na função que nós estamos, é traçar alguma solução para que seja em benefício próprio. Levar do lado pessoal. Do lado pessoal, não dá. A gente as nossas decisões têm que ser sempre pautadas, mesmo quando a gente, no íntimo, pessoalmente, não concorda, mas não tem isso. Eu preciso canalizar minhas decisões para o que é melhor para a companhia. Certo. E me diga uma coisa. Hoje a gente está vendo uma situação no país, cada empresa tem a sua situação. A gente cada dia recebe uma notícia aí inusitada. Qual que é a visão de futuro que você tem percepção
para Sapori, e aí você já pode entrar até nessa área humana, mas de negócios também, tá? Qual que é a visão que você vê de futuro? E jogando também junto aí para apimentar mais ainda, com inteligência artificial, de repente. O pessoal tem medo disso, e você vê que isso vai ser bom para o futuro ou não? Qual que é essa sua visão de futuro? Olha, não tem como ter uma visão de futuro sem inovação. Não tem. Não tem. Com A certeza. empresa que não se inovar Tá andando para trás. tá andando para trás. Exato. Tá? Vai parar nesse mercado. Exato. Então, isso é o que move. Inteligência artificial precisa acontecer. Precisa. O que eu vejo na companhia não é um medo, mas, obviamente, toda mudança causa um impacto, um incômodo, né, nas pessoas. Mas as pessoas, a gente construir uma cultura sempre de inovação. A Sapori sempre foi a empresa mais inovadora do mercado. Nós sempre saímos em frente em muitas coisas, né? A gente revolucionou esse mercado, então agora não é diferente. A gente tem uma área que é de inteligência da operação. Legal. Então, a gente sempre está inovando. Então, o futuro é esse, inovação precisa ter, inteligência artificial é o que vai moldar, não tenho medo disso, e essa, inclusive, é um dos aspectos que eu traduzo para o meu time. Claro. Tem que inovar, tem que ter visão de futuro. E quando a gente fala inovação, Paulo, não apenas é de tecnologia, Tá, em tudo. é em tudo, é uma mudança de mindset, Claro. é a criação de novos conceitos para os nossos clientes com escuta. E quando a gente fala visão de futuro também, primeiro, como companhia, nós sabemos onde nós queremos chegar. Claro. Daqui a 2, 3, 4 anos. E a gente está galgando para isso. Todos os nossos esforços, né, aquisições de empresas, são para atingir o nosso objetivo. Claro. E nosso time tem que acompanhar, né? Não somente a empresa, mas também, como você falou, se autodesenvolver. Como que nosso time, como que eles estão se desenvolvendo para acompanhar essa transição rápida de mercado, sobretudo da Sapori que está acontecendo. É tirar da inércia. Eu provoco sempre eles, saiam do básico. O que é que vocês podem proporcionar e o que é que vocês querem daqui a 2 anos? E a minha pergunta é sobre isso. Existe alguma ferramenta, por exemplo, que hoje vocês recebem esses feedbacks não dos clientes, sim, dos clientes com certeza você tem que ter, mas dos próprios funcionários? Olha, a gente tem uma ideia aqui que pode ser legal. Isso com certeza é bem aceito pela diretoria no geral, mas existem caminhos específicos para isso? Existem ferramentas? Sim, ferramentas. A gente tem ferramentas, por exemplo, na minha área, onde a gente tem totens no restaurante e medimos diariamente a satisfação dos usuários. Legal. Né? Isso a gente está falando aí o B2C. Direto, B2C. Né? Direto. Tá. Então, eu tenho acesso a todos os comentários de todas as empresas num sistema que é no meu Power BI. Tá. Além disso, nós temos uma ferramenta, que é a Binds, que ela dispara pesquisas de satisfação para os nossos clientes, os clientes contratantes. Tá, porque os contratantes. Porque os dois são clientes, né? A ponta que é o consumidor também é cliente de vocês. E querendo ou não querendo, é direto, né? É direto. E às vezes, Paulo, olha, veja só. Às vezes eu tenho uma pesquisa maravilhosa no Totem que os usuários estão gostando, mas o meu cliente B2B, ele não está tão satisfeito. Entendi. Por quê? Por causa de alguma intercorrência de negociação, enfim. Valores, às vezes. E valores. Enfim. E a gente tem que tratar. E a gente tem que mapear isso. Fora isso, a gente também tem os nossos colaboradores, né? Eles têm um canal direto, aberto, que toda a diretoria, né, se for para a minha área, vem para mim, para que a gente possa cada vez mais melhorar a experiência para o nosso colaborador, porque é o nosso grande segredo. A gente tem que cuidar das nossas pessoas. Hoje nós temos 20 mil colaboradores. 20 mil. Se a gente não tiver uma escuta, se eles não tiverem acesso, né, se a gente não cuidar deles com benefícios, a gente não vai ser feliz, a empresa não vai ter sucesso. E você perde, né? Os colaboradores bons. Hoje em dia é o seguinte, hoje em dia o pessoal está procurando com lupa os colaboradores dentro das outras empresas. Sim. Porque é o que a gente conversou. As gerações estão mudando, as pessoas têm seus interesses e assim, e as empresas já perceberam que muitas vezes a concorrência é ganha pelo colaborador. Né? Então, às vezes, não é só a política.
E a política da empresa, muitas vezes, vem dessa sintonia com os colaboradores. Porque eu percebo que, principalmente esse feedback que eu perguntei para você, isso faz muitas vezes a empresa inovar e cria uma visão de futuro, às vezes, mais aberta. Claro que existem várias, existem hoje workshops, simpósios, feiras, você tem que estar de olho no mundo inteiro. O mundo hoje é um mundo que está na palma da mão. É verdade. A gente tem que estar ligado nisso. Mas às vezes coisas simples, e aí eu vou te perguntar uma coisa legal. Me conta uma coisa simples que, por exemplo, que você sente que foi uma puta inovação bacana na empresa. E simples mesmo, tipo assim, a gente tinha lá um negócio de sobremesa que a gente servia num certo potinho, alguém deu uma ideia e, poxa, foi super bacana. Olha, eu vou... Caso. Nossa, nós temos várias casas. Eu vou contar um porque foi o que mudou realmente o mercado de alimentação. Tá. Nós tínhamos aqueles bandejões. Bandejões. Né? Antigamente. Sim. Se usa muito ainda, né? Mas não. Mas sabe aqueles bandejões de inox? Sei que já vi. Tinham as divisórias. Isso. Se usa muito em prisão nos Estados Unidos, eu vejo isso. Exatamente. Aqui no Brasil também se usa. Entendi. Então, o que nós fizemos, uma simples, né? O nosso presidente fez, olha, nós vamos tirar esse bandejão. Nossa, mas eles vão achar ruim, não faça isso. Faça. Nós vamos agora proporcionar uma experiência muito melhor. Eles vão comer com pratos, com as bandejas, onde eles vão poder apoiar os talheres, apoiar as sobremesas. E isso foi uma coisa simples, mas foi um divisor de águas que mudou a área de restaurantes corporativos. Olha só. Então, temos vários exemplos, mas isso é um dos... né? É muito mais gostoso você comer num prato, né? Exato. E assim, olha, coisas simples como a gente tinha um único tipo de serviço. Então, a Sapori criou outros serviços, por exemplo, uma massa feita na hora e preparada na hora para o colaborador, que isso foi um impacto tão grande que também outras empresas começaram também a fazer, a implementar, porque faz todo sentido. O nosso perfil do consumidor muda o tempo inteiro e se a gente não está conectado a isso, a gente fica para trás, a gente perde mais, a gente não proporciona experiência boa para eles. Não, perfeito, né? E você vê que às vezes são pequenas coisas, mas que faz muita diferença, né? Paulo, eu costumo dizer que os grandes impactos estão nos detalhes. E o simples é tão difícil às vezes a gente fazer com que o time enxergue. Às vezes eu peço uma coisa simples e é legal e legítimo porque o time elabora algo muito mais robusto. Mas a essência na simplicidade, a gente acaba que esquece. E quando a gente tem um olhar para a simplicidade, a gente impacta muito mais. É no arroz com feijão bem feito. Muito legal. E voltando então da sua origem, do Recife, para o que você tem hoje em dia, como que você enxerga essa sua trajetória hoje? Você olha para trás e fala, poxa, faria diferente aqui, de repente ficaria mais lá, ou não, teria que ter vindo antes para cá, ou daqui para frente estou pensando em outras coisas. Como que é isso? Essa visão da sua trajetória? Olha, falar se eu mudaria, eu não mudaria em nada. Porque eu acho que eu tive que passar, e é tudo na hora certa, sabe, Paulo? Sim. Eu acho que eu tive que passar por tudo. Tudo foi de muito aprendizado, né? Então, quando eu olho da minha trajetória, eu tenho muito orgulho. Acho que a gente tem que ter orgulho da nossa trajetória. Obviamente, não ser arrogante, ter muita humildade, porque eu errei muito e se eu estou onde eu estou é porque eu aprendi com os erros, né? Mas eu carrego muito a minha bagagem da minha criação. Então, nunca perder a essência, trabalhar sempre com muita ética e trabalhar muito, porque a gente precisa trabalhar muito para conseguir chegar onde a gente quer. É tudo sobre um propósito. Sim. Então, eu não mudaria em nada. Eu tenho muito orgulho, eu acho que eu nunca perdi a minha essência, que isso é uma coisa que realmente eu carrego em mim. E eu sei de onde eu vim. Eu sei por tudo que eu passei, eu sei tudo que eu ainda tenho para aprender e a entregar. E é muito importante a gente saber de onde a gente veio, até para dar valor para tudo que a gente conquistou. Sim. Não é verdade? Isso é o que eu carrego na minha família. Eu falei para vocês que eu tenho os pais, eles sempre me inspiram. E eles vieram de uma base muito humilde e conseguiram chegar
aonde eles quiseram, que é tudo a questão de propósito. O seu propósito pode ser um, o meu pode ser outro, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então eu sempre me inspiro neles. Eu sei onde eu quero chegar. E tudo que eu passei foi essencial e necessário. E mais, Paulo, eu vou dizer, realmente foi na hora certa. Legal. Na hora certa. Talvez eu tivesse passado antes e não tivesse obtido tanto êxito como eu obtive em algumas passagens minhas. Legal. A gente sempre acredita que a gente tendo esse foco na evolução, a gente está nesse mundo para evoluir, né? Sim. Tendo esse foco na evolução, e ninguém evolui sem... Você falou que errou muito, mas os erros, quem evolui sem erros? E eu espero errar muito mais para crescer muito mais. Exatamente, porque se você não errar, você não cresce. Se você não experimentar, se você não tentar, poxa, tentei, deu certo, maravilha, mas deu errado. Será que na próxima vai ser melhor do que se tivesse dado certo de cara? Exato. Você entendeu? Então, assim, a evolução, ela muitas vezes passa por pequenas evoluções e não por uma evolução. Isso. Essas pequenas evoluções estão ali, quedas, levantadas, erros grandes, erros pequenos, acertos grandes, acertos, e é natural se evoluir. Isso é que nós, como seres humanos, temos de obrigação, né? De obrigação com a nossa vida, de obrigação com esse mundo, com as pessoas que vivem nele. Você sendo uma diretora de relacionamento, Exato. eu acho que a obrigação com as pessoas é a maior obrigação que você tem. Exato. Eu acho que qualquer líder tem que ter obrigação com as pessoas, É verdade. em qualquer âmbito. Quando a gente passa por evoluções, eu sempre costumo dizer que a gente sempre tem que manter nossa mente quieta. Legal. Né? Porque se a gente erra, a gente não pode se martirizar, sofrer com aquilo. Mas é difícil ter essa habilidade, né, de aprender e tomar aquilo como aprendizado. Não, eu aprendi e nunca mais, eu nunca vou dizer nunca, mas eu vou procurar não mais errar. Claro. E aprender com isso. Então, eu tenho isso muito em mente. Claro. Tem uma coisa que eu falo que é o tripé. Né, para manter a minha mente quieta e seguir em frente, sempre com muita resiliência, que é o trabalho, a família e a minha espiritualidade. Legal. Então, se esses três não tiverem em linha, há um desequilíbrio, e aí acontecem coisas ruins. Né? Então, eu procuro manter isso para ter essa habilidade de aprender e cada vez mais evoluir. Eu quero errar bastante para evoluir bastante. E assim a gente segue na nossa trajetória. Acho que é isso, né, Paulo? Eu acho que é isso. E deixa então, na nossa lente da verdade ali, um conselho para as novas gerações que muitas vezes eu sinto que estão assim, muitas vezes perdidas e é muito triste a gente ver as pessoas novas perdidas porque elas são o futuro do nosso mundo. Sim. Né? E claro que existem muitas coisas que hoje tiram o foco das pessoas e de uma maneira assim superficial, né? A maioria das coisas hoje que o mundo entrega para os jovens, ela é superficial e visa assim uma alegria ali rápida, momentânea e que não traz profundidade. E aí eu percebo que o jovem muitas vezes não se interessa por desenvolver mais a fundo os assuntos que ele gosta e que ele determina que para ele são importantes. Então, na lente da verdade, deixa um recado lá para esse jovem, por favor, é aquela ali, ó. Ah, tá bom. Eu acho que hoje a gente realmente está vivendo um mundo de inquietude, né? Mas eu acho que o grande segredo é ter um propósito. Quando você tem um propósito, você vai em busca. Quando você não tem um propósito, você pode seguir por qualquer caminho. Pode ser o caminho certo ou o caminho errado. Quando a gente tem um foco, a gente pode até desviar às vezes, e é normal, mas volta para a rota e segue o propósito. E eu costumo dizer que sempre tem que ser com muita humildade, não se martirizar, aprender com os erros, né? Ter bastante resiliência e eu acho que a gente precisa se autodesenvolver. Não espere de outras pessoas. Conhecimentos têm que serem adquiridos, a gente tem que se desenvolver, tem que estudar aquilo e seja o melhor no que você é. Se você for o melhor, se você superar os propósitos da companhia, enfim, e atingir, e for em busca do seu propósito, com certeza o sucesso vai ser inevitável e você vai conseguir chegar ao patamar que você deseja.
Sabe as palavras, Kênia Maria Fernandes. Foi um prazer recebê-la. Eu tenho certeza que o espectador vai adorar a nossa conversa e vai tirar aí a palavra correta é essa, muita inspiração para a sua vida, e é muito bacana a gente ver a sua trajetória e realmente falar o seguinte: poxa, como eu queria lá estar seguindo esses passos, e como para mim vai ser importante eu me focar realmente nisso. Então, muito obrigado por você ter vindo ao Ping Podcast. Para a gente foi um prazer recebê-la. Obrigada, eu que agradeço e espero sim, né, Paulo, inspirar outras pessoas a quererem também serem líderes, a quererem também estar nessa situação, nesse cargo de liderança, mas também servindo e impactando as pessoas. É isso. Que a gente precisa impactar, inspirar e impactar. Então é um prazer enorme estar participando daqui. Espero que a gente se veja outras vezes e outros episódios. Eu estou à disposição. Um grande abraço e um excelente final de semana a todos. Com certeza vamos marcar outros. Muito obrigado você que esteve com a gente então em mais um Ping Podcast. Não perca os próximos vídeos, os próximos podcasts. Marca o sininho para você receber a nossa notificação e não nos deixe de seguir, tá bom? E até o próximo Ping Podcast.